Olá, espero que estejam bem e que tenham vivenciado bastante o nosso querido louco. Hoje, dando continuidade então aos arcanos maiores na jornada, né? Vamos conhecer o mago. Então aqui eu trago o mago no tarô de Marsella e aqui o mago no tarô mitológico. E como a gente fez lá com o louco, vamos também trazer uma poesia sobre o mago, para dar aquela aclimatação, né, dessa energia psíquica que a gente vai conhecer hoje. A poesia se chama O Mago, de Zildo Galo. Sobre a minha cabeça, o meu chapéu, um guardião da luz, um oito bem deitado, lemniscata camuflada, descansando o peso do infinito sobre os meus humanos ombros. O infinito sobre mim convida-me a olhar para a pequenez das coisas aparentemente finitas postas à minha frente todos os dias e todas as horas. O infinito chama-me ao aprendizado do microcosmo, aqui nesse plano do macrocosmo, retrato fiel. Água e fogo, terra e ar, elementos opostos e cabalmente complementares. O meu velho chapéu teima em me dizer que o aprendizado do que está acima, muito acima, está aqui embaixo, bem embaixo, na pequenez de cada célula. A posse de um mágico bastão está a me dizer que o meu caminho a seguir é transitar do fácil mundo da ilusão mágica ao mundo da magia verdadeira, que se encontra na natureza do simples existir. É o que preciso aprender. E muito mais. A poesia falou bastante do chapéu do mago, né? E como vocês podem observar aqui no tarô de Marcélia, ele lembra o símbolo do infinito, da Lemniscata. E pelo que eu pude pesquisar, né, as várias fontes que eu acessei, principalmente no mundo aí esotérico, o pessoal faz uma associação desse símbolo, que é um oito deitado, né, do infinito, da interação do físico com o espiritual. Né? Então, é uma questão de interação e integração. O nosso consciente, como a gente já viu, ele traz, ele organiza, né, como que a gente vai processar a nossa relação com o que está fora do nosso psiquismo e o espiritual para o nosso estudo, também como a gente já viu, vai estar se referindo às questões mais profundas do nosso eu, né, ligadas aos arquétipos que são heranças simbólicas do imaginário dos nossos ancestrais. O mago também fala muito de magia. Né? O próprio nome, o mago, né? O que faz magia. E aí a pergunta que fica
Que magia é essa? Porque esse é um termo que a gente escuta muito e fica um pouco sem saber direito o significado dessa palavra, né? Então, para a gente aqui no nosso estudo, a magia que o mago tem, ela está relacionada com o poder de transformação, né, das coisas de um modo geral, né, utilizando-se dos elementos que se dispõem naquele momento em que se faz essa magia. Então, aqui, simplificando bastante, né, eu tenho aqui uma condição A que foi transformada numa condição B. Então, magia, simplesmente e complexamente, para a gente aqui, né, associando com essa energia psíquica, com esse arquétipo, com esse arcano, com essa carta do mago, seria exatamente isso, né? Uma transformação de uma condição numa outra condição, utilizando-se dos recursos disponíveis. E aí, como o tarô, ele, como a gente também já viu lá na parte da introdução, ele tem dois objetivos, né, importantes, que um é ser usado como uma bússola de orientação nas tomadas de decisões e no processo do autoconhecimento, né? Então, dentro desse objetivo do processo do autoconhecimento, que nos leva ao processo da individuação, essa questão da magia fala muito de nós mesmos, né? Tipo, para a gente poder transformar as coisas de uma forma produtiva, a gente precisa entrar em contato com esse poder de transformação que a gente tem, com esse poder de fazer magia, né? Com a nossa própria magia. Então, o mago, quando a gente estuda o mago, quando a gente conhece o mago, né, uma das coisas principais é justamente realizar essa conexão com os nossos potenciais, né, das ferramentas que nós disponibilizamos para fazer a magia, para transformar situações, né, de uma forma produtiva. E para isso é necessário duas condições elementares que o mago traz com ele, né? O mago, ele tem um poder criador e um poder criativo. O poder criador, ele diz o seguinte: para fazer a magia, você precisa estar muito bem conectado com o teu inconsciente, justamente porque a função da intuição é uma função involuntária, né? Os insights, né? Muitas ideias que brotam, ela tem a ver com o inconsciente, né? E o poder criativo é depois que essa percepção, que essa intuição, que essa ideia, que esse insight brotou, é realizar isso, né? Materializar essa ideia. Então, o mago, ele só é mago se ele tiver essas duas condições para fazer a magia, né? Se ele for só criador e não for criativo, ele não é um mago. Se ele for só criativo e não for criador, ele também não é um mago. Ele vai ser qualquer outra coisa, né? Então, para que a gente vivencie essa energia psíquica de uma forma produtiva, a gente tem que utilizar, todos nós temos isso, o nosso poder de criação
e de criatividade para poder sair, né, de uma situação complicada e transformar isso numa situação confortável, né, saudável, para que a gente continue nessa jornada. Então, pode ter certeza que você aí traz dentro de si essas duas condições, né? O poder criador e o poder criativo que o mago nos traz. E aqui eu trouxe uma situação bem prática, porque às vezes a gente associa a questão da magia com algo complicado, inatingível, abstrato demais, né? Mas não, a gente pode fazer magia no nosso cotidiano, na nossa rotina, né? A magia não é a transformação de alguma coisa em outra, utilizando-se dos recursos que a gente tem disponíveis? Então, um exemplo prático aqui, que eu estou trazendo para vocês, tentando simplificar ao máximo, né, para o entendimento do que seja realmente essa magia que o mago nos propõe a fazer, é eu com farinha de trigo, sal, fermento e cerveja, eu posso transformar, manipulando esses elementos, utilizando do meu poder criativo, do meu poder criador, eu posso transformar tudo isso numa deliciosa pizza. Aliás, uma das minhas pouquíssimas condições de fazer alguma coisa na cozinha, né? Eu faço uma pizza que é bem aceita, né, pelos meus amigos, meus familiares, que exatamente utilizo desses ingredientes. Por isso que eu trouxe esse exemplo para cá, porque é algo que eu sei, percebo exatamente isso, né? Com esses elementos, com a farinha, com o sal, com o fermento e com a cerveja, eu transformo tudo isso, usando do meu poder criador e criativo, numa coisa bem legal. Pelo menos é o que as pessoas falam para mim, né? O feedback é bastante positivo. E aqui eu trouxe uma imagem exatamente de eu fazendo essa magia, né? Eu já peguei a farinha de trigo, né? O sal, o fermento e a cerveja e estou manipulando esses elementos para tentar produzir uma transformação em algo bom, né? Conforme eu já falei, o pessoal dá esse retorno e fala que a pizza fica muito boa. Eu continuando aqui fazendo a magia, abrindo agora a massa que já ficou pronta e já descansou nas formas, né? Então, para abrir essa massa, também utilizo dessas duas condições, né? Porque se apertar demais a massa, ela vai solar, a massa encolhe, eu tenho que ir com jeitinho, depois enchendo de novo a forma, né? E vou manipulando, né, esses elementos com o objetivo de fazer essa tão sonhada transformação, né, que simbolicamente seria o processo da individuação, né, por meio do autoconhecimento. E agora aqui, o processo da magia continuando, né? Nessa ocasião aqui, foi uma reunião que eu fiz aqui em casa, e simplesmente eu preparei 15 pizzas de 35 centímetros, que o pessoal chama de Maracanã. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete,
mais 7, 14, com mais uma aqui, 15. E, usando dessa questão da criação, do poder criador e criativo, eu ainda modifiquei o jeito tradicional de assar essa pizza. Não está nem no forno iglú próprio para pizza, nem no forno do fogão comum. Eu simplesmente botei lá na churrasqueira, aberto, como se fosse fazer um churrasco. E deu certo. Ficou ótimo, né? Ficou com sabor de pizza na lenha e também ela ficou boa, né? A mussarela aqui derreteu direitinho, a massa ficou bem cozida com aquela coloração um pouquinho escura no fundo, como se fosse realmente feita num forno a lenha. E isso é magia, né? Então, assim, de uma forma bastante voltada para o nosso cotidiano, de como todos nós somos capazes de transformar, utilizando-se do conceito de criação, né? O mago é criador e criativo, consegue produzir alguma coisa produtiva em função dos recursos disponíveis, que no caso foi os ingredientes aí da farinha, do sal, do fermento e da cerveja. Magia é realizar algo com os elementos disponíveis, né? Mediante uma transformação. Então, todos nós temos essa capacidade de fazermos o que o mago faz. Em qualquer situação, em qualquer condição, todos nós temos essa condição. Os elementos dos quais a gente precisa para fazer essa transformação, seja a situação que for, eles estão aqui dentro. Basta a gente acessar e manipular esses elementos que a gente dispõe para poder transformar em algo novo e produtivo. Isso vale para qualquer situação da nossa vida. Eu trouxe aqui também um exemplo muito conhecido, né, principalmente na cultura ocidental, que é a questão do mito, né, da narrativa do personagem Jesus, que transformou a água em vinho. Tudo no tarô é simbólico, eu sempre vou estar lembrando isso, né? Então, aqui há uma simbologia de que Jesus se comportou como um mago e ele fez uma magia, né? Simbolicamente, ele transformou alguma coisa, mediante os recursos que ele dispunha, em outra coisa produtiva, né? Havia uma festa, a galera precisava tomar um grau, um álcool, não tinha nada, e aí ele, mago que era, fez essa transformação. E a gente, com certeza, é fácil chegar a essa conclusão, que o mago, ele detém muito poder, né? O poder da transformação. Muito poder mesmo. A sabedoria do mago, ela já nasce com ele. Ninguém ensinou ele a fazer isso. Chegou a Marie já. Marie vai ficar conhecida aqui. Né, Marie? Você não é fácil. Vou botar aqui uma comidinha para ela que ela fica quietinha. Então, essa questão da sabedoria entre os arcanos
é legal, porque cada um vai ser detentor de uma sabedoria por um processo diferente, né? Por exemplo, a gente vai estudar lá na frente o eremita, né? O eremita, a sabedoria do eremita não nasce com ele. Ele vai se apropriar disso pelas experiências que ele passa na vida, né? Ele é um sábio que aprendeu com a vida. O Papa seria um outro arcano que detém muito conhecimento, só que o conhecimento do Papa, ou Hierofante, ele se deu por um estudo formal, né? Um estudo acadêmico. Então, cada arcano vai ter um acesso para a sua própria sabedoria, né? A sacerdotisa também é um exemplo muito interessante, que o conhecimento que ela adquire, né, vem por uma experiência dolorosa, que a gente vai ver quando estudar esse arquétipo, né? Então, a sabedoria do mago, ele já vem com ele. Então, ou seja, nós temos esse poder de transformar as coisas produtivamente desde que a gente nasce, né? E a gente não precisa de nenhuma experiência de vida ou de nenhum estudo acadêmico, né? Isso já está com a gente, esse poder criativo e esse poder de criação já está lá, né? Basta acessar. Então, como o tarô ele é uma ferramenta importante no processo de autoconhecimento, nos convida, né, a essa reflexão de, olhando para dentro, descobrir esses potenciais que todos nós temos para poder transformar as situações que, porventura, nos confrontem durante a nossa existência. Quando a gente estudou o louco, a gente fez uma reflexão sobre o que é conhecer alguma coisa, né? Lembra disso? Que a gente vai extraindo as categorias, né, do objeto em movimento, então, a reprodução ideal do movimento real do objeto. E a gente está fazendo isso com o mago também, a gente está conhecendo esse mago, que antes nos trazia uma situação de concreto aparente. E aí a gente vai tentar esgotar, né, extrair o máximo de categorias que a gente puder para chegar num concreto real, né, um concreto mesmo, né? Então a gente falou do chapéu, a gente falou do poder de criação, né, o poder criativo e criador. E agora, olhando para a carta, a gente pode perceber que existe aqui uma mesa cheia de objetos e ele também tem nas mãos alguns objetos, né? Então, para a gente poder conhecer cada vez mais o mago, a gente vai ter que fazer esse movimento de extrair desse retrato, né, categorias, sabendo que simbolicamente isso está em movimento. Então aqui eu posso observar que ele tem na mesa e na mão algo que lembra moeda, né? E eu posso associar isso com o naipe de ouros, né? Com a função básica psicológica da sensação. Eu posso entender que isso daqui são recipientes, né? Recipiente recebe alguma coisa, então eu posso associar isso com o naipe de copas, né, que fala da função básica psicológica da
dos sentimentos. Eu posso entender isso aqui como uma espada, isso aqui também, né? Então, tem a ver com o naipe de espadas, que fala do elemento ar, a função psicológica do pensamento. E aqui eu posso associar esse bastão com o naipe de paus. Paus, bastão, né? Que está relacionado com o elemento fogo e com a função básica psicológica da intuição. Então, na realidade, o que o mago está fazendo aqui é uma manipulação dos 4 elementos, né? Fogo, terra, ar e água, utilizando-se desse poder criador e criativo para transformar isso em alguma outra coisa que seja importante para ele. Tudo no tarô é simbólico. O mago, então, na realidade, o que ele está fazendo é a mesma coisa que eu fiz lá com a pizza, né? Só que aqui a gente pode aprofundar isso de uma forma mais voltada para a questão da individuação, do autoconhecimento, embora o exemplo da pizza também faça parte desse processo de autoconhecimento, né? Porque para fazer lá a pizza não bastava só misturar os ingredientes, era preciso saber manipular. Outras pessoas já tentaram fazer a pizza utilizando-se dos mesmos ingredientes, e isso ficou diferente, a massa solou, segundo relatos, né, das pessoas que gostam lá daquela pizza. Então aqui a mesma coisa, ele vai utilizar, né, das funções básicas psicológicas que ele tem para transformar as situações, os elementos, né? Então, ele tem aqui simbolicamente copas, paus, ouros e espada. Isso aqui é muito importante. Para o mago, tudo, exatamente tudo é possível. Inclusive, se não fosse o mago, a jornada do louco não seria possível. Porque se vocês lembrarem bem, o louco sai do caos, né? Do nada, da desorganização total. Não tinha como ele fazer nada. Então o mago vem e manipula, né, os elementos, e ele transforma o caos em algo transitável para o louco poder iniciar a sua jornada. O mago é o número 1, é o início de tudo. Então repare aí uma outra simbologia desse arquétipo, né? Então o mago, essa energia psíquica que atua em nós, se a gente conseguir vivenciar isso de uma forma produtiva, a gente vai poder transitar, né? A gente vai ter um guia, né? Para a gente poder caminhar rumo ao nosso processo de individuação. Então, esse arquétipo, ele traz essas características, né? Ele mostra o caminho. E não é à toa que no tarô mitológico ele está parado numa encruzilhada. E agora? Para onde que eu vou? Né? Então ele vai pegar na nossa mão, simbolicamente, não estou falando de uma pessoa, estou falando de uma energia psíquica, e vai nos guiar. E como é o louco que faz essa jornada, ele vai fazer isso
com o louco. Ele vai pegar na mão do louco e vai guiar. Vem por aqui, vem por ali. Né? O caminho é esse. E aqui eu tenho a representação simbólica dos 4 elementos. Né? Copas, ouros, espada e paus. Tanto no tarô de Marcélia quanto no tarô mitológico, a simbologia, né, na sua essência, vai ser a mesma. O que vai mudar são as imagens das cartas, mas o que vai levar a gente a extrair as mesmas categorias desse arquétipo. Eu trouxe essa imagem aqui porque, simbolicamente, né, existe uma figura, né, da mitologia africana, né, que também está presente nas religiões de origem africanas, como a Umbanda, né, por exemplo. O mago seria aí, simbolicamente, o Exu, que abre os caminhos. Né? Eu posso fazer essa associação. Tudo no tarô é simbólico. Eu posso também, extraindo as categorias, afirmar com certeza que o mago é um alquimista. Né? O que os alquimistas faziam? Eles queriam manipular as coisas para produzir ouro, não é isso? Então, simbolicamente, eles estariam manipulando os elementos para conseguir algo importante, de muito valor, né? Onde o conhecimento, né, do processo era fundamental. Então, eu posso trazer isso para o autoconhecimento e para o processo de individuação. E aqui uma coisa interessante de um material que eu extraí na apostila. É bom lembrar que toda aula vai ter um material de apoio em forma de apostila, né? Conforme a gente já fez lá com a parte de introdução. Então, no início dos anos 50, Jung escreveu um texto chamado Mysterium Conunciums. Até coloquei aqui entre parênteses como se pronuncia isso. Né? Conforme eu falei, eu tirei esses dados de um vídeo de uma psicóloga, psicanalítica analítica, né? Junguiana, e ela faz essa observação de como se pronuncia essa expressão. Mysterium Conuncius é o nome de um texto produzido por Jung na década de 50. E nesse texto, ele diz que a alquimia fornece a base histórica para a compreensão da psicologia, da mesma forma que a psicologia junguiana fornece a chave de compreensão da alquimia. Então, um dos fundamentos teóricos para a teoria de Jung foi a alquimia. Ele estudou bastante isso e ele conseguiu fazer uma correlação entre os processos de transformação que os alquimistas almejavam com os processos de transformação psíquicos da nossa psique, né? Os processos psíquicos do inconsciente pessoal e do inconsciente coletivo, certo? Então, é muito interessante, né? Alguém trazer isso de algo que é muito voltado para a questão da imaginação e tentar teorizar isso.
né? E foi o que Jung fez. Então, a alquimia, para ele, forneceu subsídios de uma base histórica para a compreensão dessa psicologia, dessa teoria, né? A psicologia analítica, a psicologia profunda, junguiana, que ele trouxe para o mundo, né? Mapeando a alma humana, a psique humana. Então, essa base histórica, ela vai ser dada pela alquimia, porque Jung percebe que esses processos, né, que os alquimistas realizavam eram riquíssimos, traziam muito simbolismo, né? E como o arquétipo ele é a expressão, ele se expressa, melhor dizendo, por meio de símbolos, então a alquimia daria toda uma sustentação para que ele estudasse essa questão dos arquétipos, né? E é mediante esses símbolos que o nosso psiquismo consegue funcionar, consegue dar o start inicial lá no inconsciente, do inconsciente coletivo para o inconsciente pessoal, conforme a gente viu lá no módulo de introdução. E aí existem alguns termos interessantes que Jung trouxe da alquimia para essa questão da teoria que ele propôs, né? O primeiro deles é o opus alquímico. Opus alquímico fala exatamente da obra em si, do que os alquimistas faziam. Então estava tudo ali registrado, né? E essa grande obra, ela conseguia se dar por etapas, por fases, né? E eu trouxe aqui alguma coisa bem superficial, né? Existem cursos de alquimia, né, legais para fazer, mas a gente aqui está falando de um curso básico, né? A gente vai associar, conhecer elementos básicos para poder compreender o funcionamento do tarô e aplicar na prática como tarólogo, né? Então, os artífices, né? O artífice é o alquimista, é o termo que era usado na Idade Média para se referir ao alquimista. Então, eles tinham lá naquelas experiências que eles faziam, né, no laboratório, que também simbolicamente o laboratório ele seria a junção do trabalho com o oratório, né, labor, oratório. Tudo no tarô é simbólico. Então a gente observaria, por exemplo, a fase do calcináceo relacionado com fogo, né? Eles esquentavam lá aqueles elementos lá, buscando, né, a pedra filosofal, o elemento fundamental, né, o ouro simbólico, essa questão que Jung associa com o processo de individuação. Uma outra fase, que eles chamavam de solúcio, que era quando eles dissolviam esses elementos, né, na tentativa de transformar as coisas em ouro. Então, Jung relacionou essa fase com o elemento água, função básica do sentimento, o coagulácio, que ele associou com o elemento terra, função sensação, sublimácio, que ele associou com o elemento ar, a função básica né, do pensamento, né, do ar, sublimato ar, mortificácio,
que seria um processo lá que os alquimistas utilizavam, uma profunda modificação dessa matéria, e Jung associou com a questão da morte, que com a morte a gente aprende muito, né? E não é à toa que existe o arcano da morte. A gente pode perceber que para algo renascer, às vezes é preciso que algo morra, né? Que haja destruição para poder haver a ressuscitação, né? Também como uma palavra simbólica. O separácio, que seria a separação, e o conício, que seria a reintegração. Que na realidade, quando a gente está conhecendo alguma coisa, lembra lá da introdução, a gente tem uma totalidade e aí a gente começa a descascar isso, como se fosse uma cebola, descobrindo as determinações, as categorias, conhecendo realmente o objeto de estudo, transformando aquilo num concreto aparente, num concreto real, e aí depois a gente vai e monta aquilo tudo, reintegra aquilo tudo para realmente a gente falar. Agora eu conheço isso que eu estou estudando, né? Então, Jung percebeu que essa questão do opus alquímico, ela é conseguida, né, mediante os processos que buscavam o descobrimento, né, da pedra filosofal, que em termos psicológicos seria a individuação, né? Então o tarô nos proporciona, como uma ferramenta poderosa de autoconhecimento, a ampliação da nossa consciência. E quando a consciência amplia, o inconsciente diminui, né? Porque tanto o consciente quanto o inconsciente fazem parte da nossa psique. Então, a pedra filosofal para a gente seria o self, o nosso todo, a nossa totalidade, né? Que a gente está indo de encontro, né, a ela pelo processo do autoconhecimento. Quando a gente nasce, a gente é o todo, né? Aí o ego, né, o consciente vai se formando, o ego ali como estrutura central, organizadora desse consciente, vai se distanciando do self, forma aquele eixo, ego-self, né? E aí a gente, como se fosse esse separácio, separa, e aí depois a gente vai pelo autoconhecimento, voltando para esse self, perfazendo essa totalidade, que no caso seria a nossa essência, né? Enquanto seres viventes, seres existentes. Quando Jung percebe que no opus alquímico, quando o artífice está tentando descobrir como se transforma a matéria, a prima matéria, né? As matérias elementares, que no caso são representados pelos elementos, fogo, terra, ar e água, né? Ele entendeu que nessa manipulação desses elementos havia uma projeção dessas pessoas de processos psíquicos inconscientes na matéria, né? Integrando todo o processo. Então o mago ele já nasce com esse conhecimento e ele consegue transformar o que ele quiser. Só por curiosidade, eu peguei na internet uma propaganda de um curso de alquimia. Olha só como que
que a coisa é complexa, né? Então, vocês podem observar aqui as fases, as etapas desse curso, né? Então, eles se aprofundam nessas operações, né, da alquimia e vão destrinchando isso, né? Extraindo categorias, separando, né? Desmontando a cebola ao todo e depois remontando para poder entender realmente o que seria a alquimia com esse contexto que Jung deu, né? Simbolicamente, como se fosse o processo de individuação. Então, olha quantas etapas que tem, né? Introdução, metalurgia, magnum opus, né? As operações alquímicas e por aí vai, né? Química psíquica, anatomia psíquica, né? Então, de repente é um curso legal, né, de se fazer. Ainda nesse processo de conhecimento, onde a gente está extraindo categorias do louco, a gente observa também que ele é um grande comunicador, né? Pudera, né? Com tamanho poder de criação, né? E de realização, muito criativo e muito realizador. Ele, às vezes, precisa, para materializar os seus projetos, de se comunicar bem, né? Pela palavra, ele vai conquistando também as pessoas e vai tornando possível essa magia, né? Essa transformação das situações. Então, é uma outra característica que esse arquétipo nos traz, né? Que é um grande poder de persuasão via comunicação, né? Ele tem o dom da palavra, né? Ele consegue convencer as pessoas das ideias dele para ele poder realizar, né? Então, isso pode ser uma ferramenta muito boa utilizada no trabalho, né? Nos relacionamentos, principalmente na fase da conquista, né? Então, assim, a gente pode direcionar para qualquer setor da nossa vida, né? Por isso que o jogo da mandala astrológica é tão legal, porque ele fala de tudo, né? Basicamente, dos setores importantes da nossa vida, né? E aí, como esse grande poder comunicador pode atuar, né? Então, a gente sabe que os arquétipos, eles trazem consigo os aspectos de luz e sombra, né? Então, ele pode utilizar isso, quando está na sombra, para enganar as pessoas. Por exemplo, né? Ele é um mágico, né? O mágico faz... Ele é um ilusionista, né? Às vezes ele está trazendo uma falsa realidade, né? Está brincando com as pessoas, escondendo coisas. Eu, por exemplo, quando comprei o meu primeiro tarô, que foi o tarô mitológico, assim, comprei o tarô, abri para ver como é que era e tal, conferi todas as cartas, de repente a carta do mago sumiu. Até hoje eu não consegui achar a carta do mago. Como que aquela carta sumiu? É um mistério, né? Então seria, no campo da imaginação, algo que o mago poderia ter feito comigo. Pegou minha carta e sumiu, brincando, né? Zoando, né? Então, o mago ele traz essa face também, como uma de suas categorias. A gente pode associar o mago, dentro dessa perspectiva, com aqueles caras que ficam nas feiras, não sei se vocês já viram, né? Eles botam uma bolinha dentro, né?
São 3 copinhos, às vezes usa até forminha de empada. E aí fica, mexe dali, mexe daqui, aí vem alguém que obviamente já está de conluio, né, com o mago, aí bota um dinheiro lá, o mago levanta o copinho, a bolinha está lá, o mago paga, né, a aposta, e aí vem outro também, que também está junto, né, da equipe lá com o mago, e dá outro dinheiro, e aí você, que não é da equipe, fala assim, isso aí é fácil, vou prestar atenção, e aí casa lá um dinheiro dizendo que a bolinha está quando o mago levanta, a bolinha não está lá. Eu, quando era bem novinho, entrando na adolescência, eu perdi um dinheiro numa festa junina, num jogo desse aí. Meu pai me deu lá um dinheirinho para eu comprar um salsichão, um refrigerante, e aí eu vi lá o mago. Falei, opa, vou duplicar o meu dinheiro aqui fácil. Perdi o dinheiro todo lá e não consegui fazer nada na festa. Fui para casa de barriga vazia. E muito pé da vida, né? E aí a gente costuma utilizar a expressão de que o mago é o dono do jogo. Sem o mago não tem jogo. Se ele não quiser que o jogo realize, o jogo não vai se realizar. Né? Na brincadeira de bola, por exemplo, na garotada na rua, o dono da bola, quando ele fala, não, acabou o jogo, vou embora, pega a bola e leva a bola, não tem mais jogo. Né? O mago é assim. Então, qual é a simbologia disso? Muitas das vezes pode acontecer numa tirada de carta que a gente não consegue ler o jogo. Né? Então, que a gente se prepare para isso. Não consegue, não estabelece a conexão, é inexplicável. E aí, quando isso acontece, ok, o mago não quer que o jogo aconteça, então o jogo não vai rolar. Né? Então, isso pode acontecer na prática de um tarólogo. Caso isso aconteça, é ter a humildade, né, de chegar, olha, eu não estou conseguindo ler o teu jogo, desculpa, não sei porquê, eu não vou ficar inventando, né, coisas que... Então eu vou, quem cobra devolve lá o dinheiro, quem não cobra pede desculpa e marca para uma outra situação. Né? Não é uma coisa que acontece, né, raramente, mas comumente, mas pode acontecer e caso aconteça, a gente simbolicamente vai atribuir a essa energia psíquica, né, de que o dono do jogo não quer que o jogo aconteça. E aí a gente pode entender, então, que para o mago, né, a vida é um jogo. E quando a gente encara a vida dessa forma, não dá um tom de leveza, né? De não levar tanto a sério. É uma filosofia de vida que o mago pode trazer para a gente, certo? O mago, considerando aí uma outra categoria, né? Que a gente está extraindo, né? Mediante as determinações, mediante as mediações abstratas e mentais que a gente está fazendo, como a gente fez com a garrafa d'água, como a gente fez com o louco, a gente, para ele fazer tudo isso, ele tem que ser muito astuto, né? Como uma raposa. E aí, a astúcia, ela pode ser utilizada nos dois aspectos. Tanto no aspecto luz, quanto no aspecto sombra, certo? E quem decide isso? É o louco. Né? O mago é uma energia, né, que entra em contato com o louco. O arquétipo não é nosso, ele atua em nós. Quanto mais antigo, mais forte.
né, em relação à nossa ancestralidade. Então, o louco vai resolver. Nós, né, quando entramos em contato com esse tipo de energia psíquica, a gente vai escolher. O livre-arbítrio não é a escolha entre a luz e a sombra da carta. Então, a gente vai escolher como que a gente vai vivenciar essa astúcia que nós temos. Né? Nós vamos utilizar como um guia interior, vamos utilizar isso no sentido de persuadir e enganar, né, em busca de um objetivo. E aqui não há nenhum juízo de valor, né? É uma questão de trazer as características dessas energias e de que forma a gente vai entender que é melhor para a gente utilizar naquele momento, visando aí fazer a magia, né? O mago, então, é um tremendo malandro, né? Dentro desse aspecto, né? O malandro é aquele que vende ilusões, dá golpe, né? Então, na sombra, por exemplo, o mago, ele pode ser alguém não confiável. Alguém que conta um monte de história e que, na realidade, está visando algum tipo de interesse escuso, por exemplo, né? Então, o mago na luz é uma potência, então, como a sombra é a projeção, né, do consciente indo em direção à luz, à individuação, então quanto maior for o corpo, maior vai ser o quê? A sombra, né? A luz vai bater lá e vai projetar a sombra do outro lado. Então o mago na sombra sai de baixo, né? E aí? Quando a gente estudou o louco, eu fiz essa pergunta. E vou fazer essa pergunta em relação ao mago também. De repente é até legal dar uma pausa no vídeo e se perguntar, né, como que essa energia psíquica chegou para mim, né? O que essas informações me dizem nesse momento da minha vida? O mago como um guia interior, como um mágico, como alguém que faz magia, como alguém que é criativo, criador, que transforma tudo que ele quiser, em tudo que ele quiser, né? Ele transforma tudo em tudo. Ele utiliza, ele manipula os elementos que ele dispõe e dali ele tira o que ele quer, né? Então, como que esse tipo de energia chegou para cada um aí que está vendo esse vídeo? É uma reflexão legal para se fazer, né? E aí, isso vai ser sempre repetido na minha fala, né? Para conhecer, de fato, uma carta, um arcano, um arquétipo, é fundamental vivenciar cada um desses arquétipos, né? É um exercício fundamental, crucial, prático que a gente tem que fazer para poder compreender a simbologia dessa carta, porque, repito, o tarólogo, para fazer um bom jogo, ele precisa de duas coisas, né? Além da conexão entre ele e a pessoa para quem ele vai ler o jogo, ele precisa compreender a técnica do jogo, né? O que cada posição ali no formato do jogo que ele escolheu, se foi a mandala astrológica, se foi a cruz celta, se foi o peladão, né, a cruz, se foi a estrela de Nostradamus, os dois caminhos, né, as mandalas temporais. Ele precisa respeitar essas posições, mas ele precisa também
fundamentalmente sentir o que cada carta significa dentro da questão arquetípica, simbólica, imaginária. Porque quando você está lendo um jogo, você tem que ser fluente, né? Você tem que falar praticamente sem parar, a não ser que o consulente fale alguma coisa, pergunte alguma coisa. Do contrário, para você passar confiança, né, segurança, você vai precisar desse poder de comunicação que o mago tem, né? E o que vem na tua cabeça, você vai falar. Então, tem a questão da intuição, que é muito forte numa leitura de jogo, mas ela tem que estar associada ao conhecimento, né? Que é isso que a gente está fazendo, extraindo categorias de uma totalidade, desmontando e remontando, para aí sim a gente sair de um concreto aparente para um concreto real em relação a cada objeto de estudo, que no nosso caso são as cartas, e aí para você poder fazer um jogo e ser um bom tarólogo, né? Então, vivenciar esses arquétipos é fundamental nesse processo, nesse estudo, nesse curso que a gente está propondo aqui. Então, assim como eu propus atividades para vivenciar o louco, eu também vou propor atividades para vivenciar o mago. Então, uma proposta pode ser nesse sentido aqui. Inicie algo novo, qualquer coisa, né? O mago não tem esse poder de iniciar as coisas, né? Não foi ele que propiciou, que materializou o caminho para o louco poder realizar a jornada? Ele não é o número 1, início de movimento, né? Novas possibilidades, né? Nova realidade. Então, iniciar algo novo, seja o que for, é uma forma de vivenciar essa carta, de vivenciar essa energia psíquica, né? Então, dentro dessa semana, porque a gente produz aqui semanalmente o conteúdo, né? Então, até que a gente publique o vídeo do próximo arquétipo, da próxima carta, que vai ser a da papisa, ou sacerdotisa, então a gente pode passar essa semana vivenciando o mago, iniciando algo de novo. E também dentro dessa proposta de vivenciar o mago, eu proponho uma outra atividade. Essa eu considero bem legal. Você vai pegar num papel e vai escrever 4 habilidades que você acha que tem, né? 4 habilidades. Eu acho que eu sou bom nisso, eu tenho essa característica de boa, essa aqui também. 4, tá? Olha lá, 1, 2, 3 e 4. Vai numerar e vai colocar lá. Habilidade 1, habilidade 2, habilidade 3 e habilidade 4. E aí, dando asas à nossa imaginação para essa questão de magia, né? Porque para muitos a magia está associada a rituais, né? O que também pode ser, né? Desde que isso te possibilite, te favoreça transformar alguma coisa em outra, né? Utilizando-se dos elementos que você tem, maravilha. Então, para criar um ambiente mais relacionado com o conceito de magia que o senso comum tem, eu proponho aqui que você pegue um recipiente e acenda uma vela, né? Coloque também em cima da mesma superfície um copo com água,
um vasinho com terra. Se tiver com planta, pode botar também, não tem problema, não tirar a planta só por causa disso. E acender um incenso, colocar ali em cima da mesa. Então, a vela, um copo d'água, um vasinho com terra e o incenso. E aí, você vai pegar e colocar as 4 habilidades que você acha que tem no papel, você escreve no papel, aí corta, né? O que você escreveu e coloca debaixo de um desses recipientes. E aí, qual é o legal disso? Que cada recipiente desse está relacionado com um naipe ou com uma função básica psicológica, né? A vela está associada à intuição, é o naipe de paus. O copo d'água associado a copas e o sentimento. O vasinho de terra ao naipe de ouros e a sensação. E o incenso relacionado ao ar e o naipe de espadas. Então você coloca ali tentando associar essa habilidade com aquele naipe, com aquela função básica psicológica, com aquele elemento. Se você tiver com pouco tempo, né, você faz apenas uma das atividades, mas, ou seja, para um elemento só. Mas se você conseguir fazer tudo, né, as 2 propostas, a questão lá primeira de criar algo de novo e fazer essa atividade completa com as 4 habilidades, vai te dar muito mais possibilidade de vivenciar esse arquétipo. E para complementar então essas propostas de atividade, né, fica essa que eu acho muito importante, traz muita vivência, né? É criar o próprio tarô. Lá no vídeo passado eu apresentei a carta que eu fiz, né? Do louco lá com Charlie Chaplin. E agora eu pro mago eu escolhi a figura de Paracelso, né? Então, lembrando aqui, reforçando, para criar a carta, a gente facilita, né, para a gente criar um viés. No meu caso, o viés é que todas as cartas vão trazer figuras conhecidas, né, reais ou fictícias, e utilizando aí para criar essas cartas as 4 funções psicológicas básicas: pensamento, sentimento, intuição e sensação. Então aqui eu coloquei o Paracelso no meio da carta, né? Lá no seu laboratório, que ele era um alquimista. Ele lidava com outras áreas, mas ele era um alquimista também. E eu coloquei na carta, né, símbolos para facilitar a leitura, né? Então, eu coloquei aqui algo representando o elemento ar, ligado ao naipe de espadas do pensamento, que o elemento água, naipe de copas, sentimento, o elemento fogo, naipe de paus, intuição, e o elemento terra, né, o diamante que dá na terra, fazendo aí uma associação com o naipe de ouros e com a função da sensação. Também coloquei essa figura aqui, esse símbolo de uma haste com 4 setinhas, para lembrar lá que o mago ele é um guia, né? Ele pega na nossa mão e nos conduz pro lugar onde a gente possa
fazer essa magia aí de uma forma mais consistente, né? Utilizando dos nossos potenciais, daquela questão de ser criador e de ser criativo. Então, a minha carta ficou desse jeito aqui. Número 1, o mago e o personagem aqui, o Paracelso. E aí eu peço permissão, né, usando aí mais um pouquinho da paciência e da boa vontade de vocês, de ler aqui um pequeno texto resumindo quem foi Paracelso, né? Nascido em 1493 como Philippus Aurelius Theophrastus Bombastus von Hohenheim. Um nome legal aí, para quem tiver procurando nome para algum filho, para algum sobrinho, para algum neto. Fica aí a dica, né? Paracelso era um homem brilhante, que se destacava na medicina, astrologia, botânica e alquimia. Ele foi a pessoa que deu nome ao zinco e o responsável por rastrear as raízes psicológicas de inúmeras doenças. Ele usava a astronomia junto com seus medicamentos para tratar seus pacientes e acreditava que para ter boa saúde, o homem tinha de estar em harmonia com a natureza. Ele desenvolveu o alfabeto dos reis magos, que é uma linguagem mágica que apela aos espíritos. Espírito, espiritualidade, divino, sagrado, tudo isso para a gente vai estar se referindo a uma busca pelos arquétipos, né? A uma busca pelo contato com a herança arquetípica de nossos ancestrais, né? Com o termo relegere, ao invés do religare das religiões. Então, o sagrado, o divino, vai estar tudo aqui dentro. Né? Então, que apela aos espíritos, no tarot para a ancestralidade, para ajudar no processo de cura dos pacientes. Tornou-se famoso com seus métodos de cura mágica, no qual ele combina medicina, astronomia e alquimia juntos para tratar pessoas de uma maneira toda dele. Né? Era um grande mago na realidade. Então, a gente vai encerrando aqui esse módulo, né? Esse vídeo, melhor dizendo, que faz parte do módulo 2, que é a jornada, né, do louco. E eu espero que tenha sido útil para as expectativas de vocês, né? Então, que a gente possa vivenciar durante essa semana esse arquétipo da melhor forma e assim a gente vai ampliando os nossos conhecimentos. Agora a gente já pode dizer que conhece o mago, né? Extraiu bastante categorias, né, desse objeto de estudo e que venha a sacerdotisa, a papisa aí no nosso próximo encontro, né? E também dentro daquela tabela que eu passei para vocês das palavras-chave, né? Ressaltando que não é a melhor forma, obviamente, mas procurem já ir mexendo com as cartas e tentando ler alguma coisa, né? Dentro daqueles modelos de jogos que eu mostrei para vocês. Tentem já ir lendo alguma coisa. Né? Acho que todo mundo tem, como todo mundo aqui é um mago, use de seu potencial criador e criativo para poder já começar a lidar na prática com a leitura de jogos. Tá bom? Então, até o nosso próximo encontro e vivenciem bastante aí o mago.